Olá, galera do 7º ano, vamos a mais uma aula de artes, certo? Encena juntos, certo? Então, para você, pelo título, você já imagina aí que não é algo que acontece com apenas uma pessoa. Por mais que seja um monólogo, que é a apresentação de uma única pessoa, o teatro não acontece somente com aquela pessoa que está apresentando. O teatro acontece com a pessoa que está apresentando e alguém que está assistindo, certo? Então, quando pensamos aí, falamos em teatro, na maioria das vezes pensamos e falamos sobre maneiras de como contar uma história. Os atores e atrizes, eles utilizam a voz, certo? A imaginação, a dança, o corpo, o movimento do corpo para fazer essas apresentações, para incorporar seus personagens. Personagens. Qual a importância desse elemento em uma peça teatral? São importantes a serem observados, não apenas no teatro, mas em toda e qualquer narrativa, certo? Então, em todas as histórias, independentemente se é no teatro, no cinema, na TV, existe aí esse elemento que é o personagem. Mas o personagem tem que ser somente seres humanos? Não. Personagem é tudo aquilo que é colocado em foco em uma peça teatral, em uma apresentação. Esses personagens, eles podem ser animais, objetos, plantas, sentimentos, fenômenos naturais, certo? Então, tudo isso aí pode ser considerado personagens de uma peça teatral ou de alguma outra narrativa. Protagonista. No cinema, no teatro, na TV, nas histórias em quadrinhos, em toda narrativa que existe aí uma relação entre os personagens, nós vamos encontrar o protagonista. Quando temos um personagem principal, isto é, alguém que se mantém no foco da narrativa, que conduz a história, a maior parte do espetáculo, a maior parte da apresentação, essa pessoa, esse personagem é o protagonista. A gente conhece também o protagonista como o personagem principal da história, certo? Então, toda narrativa existe essa relação aí entre os personagens. E um desses personagens que a gente vai ver é o protagonista. É o principal personagem que a gente vai ver em uma determinada história. Lembrando que esse protagonista, nós não encontramos ele apenas no teatro. Encontramos na TV, nas histórias em quadrinhos, no cinema, certo? Então, toda história que tem aí o seu personagem principal, que é aquele que conduz a maior parte da história. Nós temos aí outro tipo de personagem de uma narrativa, de uma história, que é o antagonista. É muito fácil você olhar para essa imagem e identificar qual é o protagonista e qual é o antagonista, certo? Quem está atrapalhando quem? Qual é a função do antagonista? A função do antagonista é atrapalhar sempre o protagonista, certo? Então, é aquele personagem que é o oposto do protagonista. Como vocês podem ver aí na imagem, a mulher, no caso aí, é o protagonista e o vilão é este homem aí que está atrapalhando, que está tendo ações diferentes da mulher, certo? Então, é muito fácil identificar aí um personagem antagônico em uma determinada história. É aquele personagem que atrapalha o protagonista, que tem objetivos diferentes, certo? Geralmente encontramos esse tipo de personagem, o antagonista, nas histórias de super-heróis. Até porque, se não existisse o antagonista, a história não teria nenhum sentido, certo?
Então, os dois personagens são de extrema importância em uma história, tanto o protagonista quanto o antagonista. A história não existiria sem esses dois personagens. Então, é de extrema importância esses dois elementos em uma história. Mesmo, não importa se a história é contada no cinema, na TV, no teatro ou nas histórias em quadrinhos. Esses personagens aí sempre vão existir. E para finalizar, nós temos aí os coadjuvantes. Gente, então, como vocês puderam perceber, nós temos aí 3 grupos de personagens. Nós temos o protagonista, nós temos o antagonista e nós temos o coadjuvante. Lembrando que todos têm a mesma importância na história. Não importa se você é coadjuvante ou se você é o protagonista. Todos têm grande importância na história. E o que são personagens aí coadjuvantes? São aqueles personagens que fazem parte da história, mas que aparecem em momentos pontuais, com objetivos mais curtos. Geralmente, esses coadjuvantes, eles não aparecem durante toda a história, eles aparecem em algumas cenas, certo? Então, sua participação aí na história é mais curta. Mesmo tendo uma participação mais curta na história, isso não significa que seja menos importante. Todos os personagens de uma história são de grande importância. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a participação, sobre a formação de uma peça teatral e também sobre a importância de cada tipo de personagem, certo? Vamos encerrando por aqui. Na próxima aula, a gente continua aí falando um pouquinho mais sobre o teatro.